Eu tenho certeza que todos vocês têm a história da Bíblia diante dos seus olhares. Deus criou o mundo e nós, os seus habitantes. Nos criou para amar, nos criou por nos amar. Segundo o capítulo dessa história, o homem disse: eu não quero saber de ti. Eu vou rodar o mundo e vou viver do meu jeito. Terceiro capítulo, uma sucessão de cenas em que Deus busca trazer de volta ao convívio, ao jardim da vida bela, essa gente que se espalhou, fazendo o que bem entende ao redor do mundo, produzindo guerras, fome e destruição. Então ele chama um homem desconhecido até então, que respondia pelo nome de Abrão. Disse: Abrão, tem uma tarefa para você. Você vai sair de onde você mora, vai para um lugar que eu, no caminho, vou lhe mostrar. E eu vou lhe abençoar tanto, que a sua família vai abençoar todas as pessoas do mundo. Abrão, então, teve seus filhos, netos, bisnetos, formou-se um povo. E esse povo foi chamado de um povo sacerdotal, isto é, um povo para abençoar outros povos. Não era uma bênção para se reter, mas para se distribuir. E o ser humano, como é, também decidiu fazer do seu jeito. E acabou levado para outra terra, levado para o exílio, para o degredo, para a terrível humilhação. Eles que tinham o Deus eterno como seu Deus, foi humilhado por deuses pagãos e levados como bichos carregados pelo anzol no nariz para outras terras. É nesse contexto, então, que surgem alguns profetas. O maior deles, Isaías. Maior na profundidade, na beleza de sua mensagem, na extensão da duração da sua missão, maior pela clareza que Deus lhe deu de como seria a restauração daquele povo e, a partir dele, de toda a humanidade. Outros profetas surgiram. Isaías foi o maior, aceitas as discordâncias com relação a isso. E nesse contexto, então, de um povo humilhado, empobrecido, de um povo oprimido, de um povo destruído, Deus o inspirou a dizer as seguintes palavras. Isaías, capítulo 55. Assim diz o Deus eterno: tem aí alguém com sede? Tem aí alguém com fome? Venham todos os que estão com sede, bebam direto na fonte. Venham todos que estão com fome e encham seus pratos à mesa. Mesmo que não tenham dinheiro, venham, peguem, comam. Comigo bebida é de graça e a comida é gratuita. Então, se tem dinheiro, pare de gastá-lo com comida que não alimenta, comam na minha mesa. Se vocês me ouvirem com atenção, comerão o que é bom, comida de qualidade, com sobremesa saborosa. Ouçam o meu convite, venham a mim, para que vivam de verdade. Será permanente o meu pacto com vocês. Já lhes mostrei claramente a minha graça, quando prometi ser bondoso para com o rei Davi. Pessoas de outras nações o tomarão como exemplo de como governar com justiça. Sim, no futuro, quando o Messias vier, gente que vocês não conhecem, vindo de países distantes, virá ao seu encontro, povos do mundo inteiro virão a vocês em busca do Deus eterno que os ama e vocês também amam. Agora, é
tempo de buscar o Deus eterno. Não percam essa oportunidade. Ele está entre nós e pode ser facilmente encontrado. Quanto aos maus que vivem entre vocês, que eles deixem de planejar e executar a maldade e se voltem completamente para o Deus eterno, que é muito compassivo e perdoa quem se arrepende. Assim diz o Deus eterno: eu não penso pequeno como vocês pensam. Eu não faço como vocês fazem. Não é o céu mais alto que a terra? Do mesmo modo, meu modo de ser é muito superior ao de vocês. Meu modo de agir é muito mais puro que o de vocês. Pensem nas chuvas, e mesmo nas neves, elas regam e fertilizam a terra, tornando possível a agricultura de onde sai o alimento que sustenta. Só depois voltam para formar as nuvens. De igual modo, nenhuma palavra que eu digo volta antes da hora para mim, mas só depois que cumpre a missão que lhe dei, a missão de abençoar. Portanto, vocês sairão do exílio. Com alegria sairão e em paz serão levados de volta para a sua terra natal. Quando passarem, até a natureza se alegrará, como se os montes cantassem e as árvores batessem palmas. Tudo será transformado. Na viagem, nenhum espinho os ferirá, nem o calor do sol os castigará. Assim, não se esqueça de reconhecer, hoje e no futuro, que o fim do exílio foi uma maravilhosa providência da graça do glorioso Deus eterno. Sempre importante, ao lermos a Bíblia, lermos pelo menos o capítulo inteiro, para entendermos aqui. Eu vi a descrição desse poeta, só vou destacar um verso aqui. Na viagem, nenhum espinho os ferirá, nem o calor do sol os castigará. De fato, quando, no começo do século V a.C., 70 anos depois de terem ido para o exílio ao norte, na Babilônia, o povo volta. E nenhum espinho feriu o povo naquela jornada. Eu fico realmente encantado com o profeta Isaías. Eu fico tão encantado que vocês sabem que alguns estudiosos acham que essas profecias não eram profecias, eram histórias. Já aconteceu, ele está descrevendo o que aconteceu. Porque aquilo que ele disse que ia acontecer, de tal maneira aconteceu que deixa as pessoas sem entender. Porque não compreendem que o Deus que faz as coisas capacita seus profetas, não para dizer o que aconteceu, mas para dizer o que vai acontecer. É maravilhoso, é maravilhoso, é maravilhoso o profeta Isaías. É como se ele estivesse vendo. É como se ele estivesse na Praça Sães Penha, assistindo a alguma coisa e descrevendo o que está acontecendo. Ele faz isso, só que 6 séculos antes das coisas acontecerem. Por isso que eu comecei dizendo a história se desenrolando diante de nós. Hoje nós temos o privilégio de, afastados daquele momento, ler o texto bíblico e ver Deus agindo, mesmo no exílio, na derrota, na humilhação, na destruição, na morte. Esse texto absolutamente extraordinário, de uma beleza que nos arrebata, nos sugere 3 breves pensamentos sobre o Natal. O primeiro, que o Natal é tempo de comida. Isso não é profecia, é descrição da realidade. Não adianta você querer fazer dieta em dezembro, não funciona. Segure-se o máximo, janeiro talvez dê, mas dezembro é impossível. Não é verdade? Estou usando essa imagem para dizer que o Natal é a comida que Deus nos dá, é comida de graça, é comida que não se estraga. Natal é tempo de receber a graça. Eu faço a mesma pergunta do profeta: você está com fome de Deus, sede de Deus, fome da graça de Deus, sede da graça de Deus? Aqui estamos, para em nome de Jesus lhe oferecer essa comida. O Natal de Jesus é o nosso alimento.
segundo lugar, Natal é tempo de proclamar a salvação. Olha que linda expressão. Povos do mundo inteiro virão a vocês em busca do Deus eterno que os ama, e vocês também amam. Uma coisa boa do Natal é que as pessoas estão abertas a ouvir. Se é verdade que pouco se fala de quem nasceu, já mencionamos isso e é mais ou menos evidente, é muito verdadeiro também que quando chega com um presente, as pessoas recebem. Cria-se uma oportunidade de se falar então do que significa aquele nascimento. Natal é muito propício para a nossa tarefa da evangelização. As pessoas nos procuram. Um vizinho meu me perguntou antes de ontem: você ainda é o pastor daquela igreja? Eu não disse nada, só o cumprimentei. Aí eu pude dizer algumas coisas para ele, convidá-lo a estar conosco. Se virá, eu não sei. O que eu estou dizendo é que o Natal é muito propício. Use esse momento, use essa oportunidade. Dê presente, junto com o presente, a mensagem do presente que fica para sempre, que é Jesus. Dê um livro, faça uma dedicatória, assinalando, apontando para Jesus. As pessoas estão esperando que nós lhes anunciemos Jesus. Talvez não façam de uma maneira muito simpática, mas cada um comunica do seu modo a sua necessidade. Em terceiro lugar, Natal é tempo de pensar grande sobre nós mesmos, para que saiamos do exílio. Eu não penso pequeno. Eu não faço como vocês fazem. O meu modo de ser é muito superior ao de vocês. Eu não penso pequeno. Quando nós olhamos toda essa história do Natal que se discutindo diante de nós, desde Gênesis capítulo 3, e chegando Lucas e João, nós observamos que Deus realmente não pensa pequeno, pensa grande. Eu quero sugerir a você também que nesse Natal você pense grande. Eu trago uma história real de ontem, quando fomos a Cristolândia, Madureira. Um dos alunos ali, termo que eles usam, às vezes internos, deu um pequeno testemunho, depois eu conversei com ele. Uma história muito interessante, que eu acho que, de certo modo, descreve, quem sabe, as histórias de muitos de nós, não nesta área da drogadição, mas na área da falta de esperança. Um empresário, com alguns pequenos negócios em São Gonçalo, e as coisas começaram a não dar certo, e ele acabou viciado em cocaína. Foi tentando, perdendo as coisas, até que chegou um momento em que ele, que era de uma igreja, perdeu completamente a fé, a confiança de que as coisas pudessem mudar na sua vida. Então ele tomou a decisão. Ele se internou na Cristolândia para dar uma parada. Eu preciso curar da minha enfermidade, palavras dele. E ele disse, apontando para uma cadeira, sentado ali, eu me reencontrei com Jesus. E agora estou aqui, na minha cura. Não sei quanto tempo vou permanecer aqui. A Cristolândia tem 3 fases. A primeira fase é a triagem. Dura 1 mês.
ficam ali em Madureira, nesse caso específico. A segunda fase, depois a terceira fase, cada um em um lugar diferente, durando aí por volta de 2 anos. A droga para sair do corpo demora pelo menos 7 meses, por exemplo. Mas o que realmente me tocou naquela experiência, ele disse o seguinte: eu não acreditava mais em mim. Eu não acreditava que eu pudesse deixar o vício. Eu não acreditava que eu seria capaz de soerguer de novo os meus negócios. Eu não acreditava em mim. Mas quando eu me reconectei com Jesus, assim que cheguei aqui, alguns dias depois, eu passei a acreditar em mim, outra vez. Eu trago essa história, repito, não é o seu caso, mas pode ser algo próximo disso. Por alguma circunstância, por alguma razão, você deixou de acreditar em você mesma. Para usar a expressão daquele jovem lá, você deixou de acreditar que daria a volta por cima, como diz a linguagem popular. Por isso, quando eu li essa expressão, eu não penso pequeno como vocês pensam, eu não faço como vocês fazem. Não é o céu mais alto que a terra. Do mesmo modo, meu modo de ser é muito superior ao de vocês, e o texto continua, só leio esses versos. Eu conheço pessoas que não estão na drogadição, mas as suas vidas são vividas sem esperança. Não tem mais jeito. Seja um vício, seja uma enfermidade, seja uma desavença, seja uma decepção, não tem mais jeito. Meu convite a você: pense grande. Ele disse àquele jovem que ele não acreditava em si mesmo, mas a sua esposa acreditava. Os irmãos da igreja não acreditavam mais nele, mas a sua esposa acreditava. E quando ele disse, eu vou me internar, ela disse, vai. E uma nova história está se desenhando. Não sabemos como ela terminará. Estou contando a história nesse momento como ela está se desenrolando. Mas espero em Deus e oro por isso, para que ele seja completamente restabelecido. Que ele acredite em si mesmo, como Deus nele acredita. Quando eu penso no Natal, eu penso nisso, porque a vinda de Jesus ao mundo, entendo a minha expressão que eu vou usar agora, foi um ato de desespero de Deus. Ou isso, ou não tem mais jeito. Por que eu chamei de um ato de desespero? Porque ele mandou o seu próprio filho para morrer em nosso lugar. Última chance, última possibilidade. E vocês sabem que o Natal começa ali. A história de Jesus começa no Natal e prossegue com a sua vida, com a sua morte, com a sua ressurreição, com a sua volta para casa e o retorno depois. Ainda não aconteceu, para nos buscar. O Natal, portanto, não é apenas tempo de comida. Natal é um tempo de novos começos. Natal é um novo começo para a humanidade. O Natal pode ser um novo começo para cada um de nós aqui em nossa dificuldade. Irmãos, há pessoas que vivem, mesmo entre nós, a vida inteira num vício. Talvez ninguém conheça. Num mau hábito, seja ele qual for, a vida inteira. O Natal diz, não, você pode mudar. O Natal é uma mensagem, portanto, de esperança, de salvação como um todo, mas de mudança na nossa própria vida. Todos nós precisamos de um modo ou de outro de restauração, nessa área, naquela área. E o Natal é exatamente a concretitude dessa promessa. Olhando então para Isaías, chegará um tempo. O tempo chegou.
Para nós, meus irmãos, o Natal não é uma esperança que vai acontecer. É uma realidade que já aconteceu. Esse Natal pode ser mais um. A virada do ano pode ser mais uma. E tudo continua igual. Mas pode ser um recomeço. Talvez você precise recomeçar. O que? Deus sabe. Ele enviou Jesus para nos dar vida plena. Vida completa. Imagine quando ele criou o ser humano. Criou para a alegria, para a companhia, para a celebração, para a comunhão, para a amizade. Para isso, Deus criou o ser humano. Mas o pecado veio, dominou o ser humano, subjugou o ser humano, escravizou o ser humano, mas ele viu os seus profetas e disse, olha, virá um tempo. E o tempo veio. Deixo com você, então, este convite. Eu não penso pequeno, como vocês pensam. Em outras palavras, irmãos, vamos pensar grande. Não pensar pequeno. Porque se nós pensamos pequeno, realizamos coisas pequenas. Mas se nós pensamos grande, realizamos coisas grandes. Meu desejo é que esse Natal fique marcado na sua vida como um pensar grande e um começar a realizar o que é grande. Então eu recapitulo. Natal é tempo de receber comida de graça, é tempo de receber a graça. Natal é tempo de proclamar a salvação que há em Jesus Cristo. Natal é tempo de pensar grande e sair do nosso exílio para viver no compasso restaurado da graça de Deus. Vamos cantar agora uma música, então, que nos fala precisamente sobre isso, quando nos preparamos para a celebração da ceia do Salvador. Se você não pegou o seu kit, numa das entradas da igreja, pode levantar a mão agora para nossos diáconos fazerem chegar até você esses kits. Então, desde aqui, irmã Jussara, pode ver quem não recebeu, lá atrás também, aqui, onde houver, na galeria, já sei que tem uma equipe lá, Apostos. Essa música é uma recordação daquele encontro dos anjos com os pastores nos campos em Belém. E o refrão nos diz que é Natal, porque o Rei Divino, Jesus, nasceu. Uma história. E pode ser apenas uma história, ou pode ser na sua vida uma revolução. Assentados como estamos,